Prezadas, prezados e prezades, quem me acompanha aqui já deve ter percebido que eu tenho uma certa implicância com o Luciano Huck, né? Porque, enfim, tem certas atitudes dele que eu não aceito. Eu não aceito. Por exemplo, lá na abertura da Copa do Mundo de 2014, todo mundo sabe que ele puxou um coro no estádio do Corinthians, né? Na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Ei, Dilma vai tomar. Você sabe o que? Eu acho isso desrespeitoso, eu acho isso deselegante. Presidente Dilma Rousseff é uma senhora, né? Então, fazer isso com uma senhora é absolutamente deselegante, né? E a gente não tem culpa se ele apoiava ou então candidato a presidente da República, Aécio Neves, né? Que mostrou muito bem quem é e que não está à altura de ser neto de quem é, né? Inclusive. Então, isso me fez criar uma implicância com o Luciano Huck, né? Também me criou muita antipatia ao fato dele ter uma propriedade aqui no sul do estado do Rio de Janeiro e aí ele cercar o mar que essa propriedade desemboca, né? Ou seja, ele quer ter o mar para ele, né? O mar não é um bem público, né? Também me causa espécie ele pedir empréstimo ao BNDES para comprar um jatinho particular. BNDES não é para isso, né? Causa mais espanto ainda o BNDES ter dado dinheiro para ele para fazer isso, né? Então há atitudes do Luciano Huck que realmente eu não concordo, né? E existe uma certa desconfiança da minha parte. Porém, eu tenho que admitir que uma coisa ele falou certo na semana passada, né? Que foi o quê? Quando a moça lá estava respondendo as perguntas até para poder ganhar R$ 1 milhão, né? E ela só não ganhou porque ela errou a pergunta que talvez tenha sido a mais fácil de todas, que era a última, né? Como era o nome do jogador que fez o gol do título do Uruguai em 1950 contra o Brasil aqui no Maracanã, o conhecido Maracanazo, né? Alcides Giglia, né? Então eu gritava aqui, menina, fala Alcides Giglia, fala Alcides Giglia e tudo, e ela não sabia, né? Era a pergunta mais fácil, né? Acho que o nome dela era Elisa, né? Mas o Luciano Huck falou uma coisa que eu achei muito certa, né? Ele falou uma frase simples, mas clara: nesse país não há meritocracia. Então, isso tinha que virar um mantra, né? Neste país não há meritocracia. Neste país não há meritocracia. Neste país não há meritocracia. Por quê? Por um motivo muito simples, gente. Se é para os melhores se destacarem por mérito, então todos têm que sair da mesma base, né? Tem que haver uma situação de igualdade no início para quem está com mérito poder se destacar. E a situação é de igualdade do início? Não. A desigualdade vem desde o berço, né? Ou seja, a elite estuda nos melhores colégios, tem a melhor alimentação, tem possibilidade de viajar, tem possibilidade de ter acesso à cultura, muito embora muitas vezes não o faça, né? Enquanto o pobre ele não tem direito a isso, né? Ou tem menos direito a isso, bem menos do que quem está em cima. Então como é que você quer falar em meritocracia? O que precisa haver acima da meritocracia é a cidadania, né? Cidadania é o quê? Você prover um mínimo para todo mundo, né? Educação, saúde, alimentação, proteção aos pobres, políticas públicas e tudo isso. Você provém um mínimo para todo mundo. Aí quando todo mundo tiver esse mínimo, assim, aí sim alguns vão se destacar pelo mérito, né? E aí a gente pensa, o mérito é derivado do conhecimento. Não é, gente, não é. Se fosse assim, eu estaria rico, tá? Porque me desculpa, mas eu tenho mais conhecimento do que 95% da população brasileira, né? Eu diria até que 99% da população brasileira. O que tem a ver é o quê? É relação, chamado QI, não o QI de quociente de inteligência, mas sim o que indica, né? O patrimonialismo, quem tem acesso a bens públicos privilegiado e tudo isso, né? Então, primeiro, o mérito não é gerado a partir do conhecimento. Conhecimento que eu falo saber, né? E conhecimento de pessoa, sim, né? E em segundo lugar, isso aqui não é uma meritocracia, tá? Porque você tem que ter cidadania primeiro, garantir tudo básico para todos, né? E aí, a partir daí, quem vai ganhar um pouquinho mais é quem tem mérito, né?
mas o conceito de meritocracia não pode ser um conceito absoluto. Ele pode e deve ser um conceito relativo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência. Obrigado a todas, a todos e a todes. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.